Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amante do NFL Draft. Estamos aqui com o primeiro episódio do Draft Zone. Vamos com tudo. Então, família, como é que vai funcionar este programa? Eu e aqui meu querido amigo Christian Metalúrgico estamos aqui para falar com vocês sobre momentos aí do NFL Draft, se é sobre os prospectos, a gente vai fazer mock draft, então vai ser um programa aqui, um tiro curtozinho nesse mês de abril, que é a draft season que a gente tanto ama. Então, hoje vamos começar falando dos quarterbacks, depois a gente fala de prospectos aí da defesa, do ataque, enfim. Vai ser nesse formato aqui, eu, que gosto de brincar, finjo que sou o scout, certo? E o Christian, que é quem sabe de verdade o que ele tá fazendo aqui. Então, sem mais delongas, meu querido Christian, se apresente para o grande público. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você tá vendo isso aí. Primeira vez aqui, primeira vez aparecendo no YouTube para vocês. Sou o cara que fica cuidando do Twitter, eu cuido do Instagram também. Então, estamos aí na Endzone há muito tempo. Eu tenho uma paixão pelo draft. Sou um idiota que fica buscando tape de qualquer jogador possível, qualquer prospect possível. Mais de 100 jogadores, não sei. Mas estamos aí para falar de QB, vai ter muito episódio legal pela frente, tô animado para isso. Perfeito, meu querido. Eu sou fã desse moleque aí, tá? O menino tem estrela, vocês vão conhecer ele melhor aqui no canal do YouTube, para além de mim, do PP Vevito, certo? Então, vamos com tudo, começar o episódio aqui. Então, vamos começar com ele, Christian. Não tem jeito da gente falar aqui dos quarterbacks sem falar do Caleb Williams, né? Que tá aí muito cotado para ser a primeira escolha geral escolhida pelo Chicago Bears. Acho que é isso que vai acontecer mesmo. Então, como você é nosso especialista aqui, vou te passar a bola para apresentar um pouco do prospecto, falar dele aí e depois eu faço meus comentários. Então, o cotado para ser a primeira escolha geral, Caleb Williams, quarterback de USC, tem um tamanho legal para a posição, não é o Anthony Richardson, não é o Ken Newton que você vai ver aí de tamanho e tal, mas ele é um cara super atlético, é o cara que os Bears estão apaixonados, é o cara que todo mundo fala já faz uns 2 anos, desde que ele saiu do ataque do Lincoln Riley e do ataque do Oklahoma de Lincoln Riley para ir para o USC, jogar com o mesmo coordenador e ter o mesmo sucesso. É um cara super atlético, como eu falei, é um cara muito explosivo, muito veloz, é um cara que, tipo, se você colocar ele em corridas desenhadas, ele vai te entregar muita produção. É um cara que o calling card dele, a principal ferramenta dele é o braço. O braço dele é excepcional, ele consegue lançar a bola 60 jardas sem muita complicação. É um cara capaz de gerar muitas jogadas explosivas com o braço, com a capacidade com a criatividade dele, seja dentro ou fora do pocket. Então é um cara que sabe passar bem em movimento, ele tem aquelas plataformas esquisitas, tipo, ele sai do pocket, ele lança contra o movimento do corpo, é uma coisa que tipo, nem todo técnico ama, mas ele consegue fazer isso constantemente. Você viu isso desde o ano passado. Então, é um cara com um braço elástico, ele consegue fazer vários lançamentos esquisitos. E também ele consegue fazer o que um quarterback normal faz. Um quarterback tem que fazer no NFL, que é processar o jogo, utilizar o campo inteiro, passar de 1, 2 e 3... fazer o passe, tipo, buscar a rota no meio do campo e tal, e lançar com precisão. É um cara que não tem muitos pontos negativos, é difícil você encontrar muitos problemas no jogo dele. Então, por isso que ele é cotado para ser uma escolha top 1, top 2, não sei. Vai com o Bears. Dá uma de boca aí. Não, acho que se os Bears não fizerem isso, o Ryan Poles, cara, vai acordar com gente na porta da casa dele. Com certeza. Cara, mas então o Caleb Williams aí, vencedor do Heisman, certo? E tem esse hype aí já há bastante tempo, né? Acho que a galera tratava ele muito como um quarterback geracional, assim. E não sei se eu coloco ele nessa prateleira, mas acho que quanto mais tempo eu assistir aqui pra gente fazer esse programa, eu acho que ele vai acabar sendo meu QB1 de fato, né? Eu tava mais pro lado do Drake May, assim, acho que agora eu já tô mais um pouco pro lado do Williams, mas é um cara muito excepcional, como você disse, né? E eu acho que essa questão dele de jogar o jogo dentro do pocket é até subestimada pela maioria das pessoas, né? Que a galera compara ele com o Johnny Manziel, assim, porque eles veem aos highlights, que é de fato o Caleb Williams fazendo uma jogada absurda fora do pocket, que dá 3 piruetas, dá o passe de cabeça para baixo, tá ligado?
porque ele de fato consegue fazer esse tipo de coisa. É até difícil você ver o jogo dele, assim, vocês vão ver muitas comparações com o Patrick Mahomes. Isso quer dizer que ele vai ser o Patrick Mahomes da NFL? De jeito nenhum. Eu jamais colocarei isso em qualquer prospecto, mas o estilo de jogo dele lembra muito o Patrick Mahomes na NFL, né? Então é um cara que consegue fazer qualquer tipo de passe, de qualquer tipo de plataforma. É um cara que até quando tá rolando para a esquerda, né, consegue fazer contra o movimento do corpo, como você disse, assim, ele é muito especial nesse sentido. Então é um cara que vai fazer valer aí essa primeira escolha, né? E é o Lisa Nalgaib do Chicago Bears aí, se Deus quiser. E é um cara que você falando aí dos pontos negativos, eu só acho que ele segura muito a bola, né, querendo ou não. Eu acho que é um pouco produto do ataque de USC dessa temporada, né, que não tinha linha, né, as chamadas não foram tão boas aí do Lincoln Riley, então ele foi um pouco forçado a segurar a bola. E acho que ele vai mal também um pouco contra a pressão, não que ele não consiga fazer as coisas, mas ele tem mais dificuldade, né? Ele confia muito no talento dele de improvisar, e muitas vezes, né, isso funciona, mas ele também aí acaba jogando um hero ball, sendo interceptado em vezes que ele não deveria, né? E ele tem um problema de fumbles, que é algo relativamente corrigível, mas é um cara que solta um pouco a bola, né? Então, não acho que ele tá naquele nível Trevor Lawrence, Andrew Luck, talvez, né, pro draft, mas é o melhor quarterback dessa classe para mim, sim, né? E vai fazer valer essa primeira escolha geral, né? O Chicago Bears tá em posição muito boa para selecionar aí um cara que tem chance de mudar a franquia, né? E vai fazer valer essa escolha. Eu não acho. Eu odeio esse termo geracional. Eu acho que a galera usa muito, tipo assim, de qualquer jeito, qualquer prospecto agora é geracional. Mas ele não é qualquer prospecto. Eu acho que, tipo, você dá pra ter esse argumento que ele é um prospecto geracional, que ele é o melhor desde Andrew Luck, desde Joe Burrow, Trevor Lawrence, sei lá. E eu acho que ele tá numa categoria muito especial dos últimos anos. É difícil você encontrar. É difícil você assistir ele e não lembrar de Patrick Mahomes, Kyler Murray, esses caras muito explosivos, muito atlético, que lança de qualquer jeito, entendeu? Só que no bom sentido. É um cara que, nos pontos negativos, tem esse hero ball, com certeza, mas eu acho que os fumbles são realmente muito complicados. Ele teve 33 fumbles totais na carreira, desde voltando ao seu tempo de Oklahoma, como freshman, e ele teve 16 ano passado, 16. Não é um cara que estava num ataque muito legal, os recebedores dele não ajudaram muito, era terceira descida, cobertura mano a mano, ele não tinha muita ajuda, ele tinha que criar, e aí você vê, sei lá, 2 ou 3 passes absurdos dele por jogo, e aí você se questiona, será que isso realmente fez traduzir para a NFL? Mas eu acho que isso traduz para a NFL, que é um cara que tenta fazer a coisa certa no início antes do snap. É um cara, eu tenho esse matchup aqui favorável no slot, eu vou acertar e vou conseguir o first down. Só que às vezes o cara não consegue gerar separação, ele não consegue. Às vezes o cara corre a rota errada, às vezes ele corre na profundidade errada, e aí o que ele brilha sem criar. E aí foi isso a temporada inteira de 2023, e foi divertido, foi bastante divertido ver esse cara indo nos últimos 2 anos. Eu não acho que ele é meu quarterback 1 dessa classe, eu tenho um Drake May acima, mas os dois valem a primeira escolha geral, com certeza. Sim, né? Acho que isso pra gente é bem claro que são os 2 melhores quarterbacks, né? Acho que qualquer um que tiver em primeiro aí, pra mim tá tudo bem, né? Não acho nenhum absurdo. Mas, como você disse, Caleb Williams, cara, foi muito divertido de vê-lo no college, né? O jogo contra Colorado, contra Oregon, né? Acho que até o jogo de Notre Dame, que ele teve as 3 interceptações, não achei que foi tão ruim quanto 3 interceptações parecem ser, né? Eu tô até pra gravar vídeo disso, agora chegando em abril, né? Mas é um cara muito bom, né? Até aquele primeiro jogo, que foi quando ele apareceu aí no clássico, né? Contra Texas, estando no Oklahoma lá, virou o jogo de uma forma absurda. Então é um cara que tem esse gênio, assim, que tá acostumado a estar no palco grande, né? Que é um Heisman Trophy winner, né? Que muda a carreira de muita gente. Então, é isso. Primeira escolha geral, né? Acho que os Bears não vão fugir disso, não. E vai fazer valer essa escolha, assim. E a gente também não pode deixar de falar, agora que eu lembrei aqui, dessas questões da personalidade dele, né? Que tem muito rumor aí que muita gente inventa, muita gente fala muita coisa e que, né, fica parecendo que o Caleb Williams é um cara muito arrogante, assim. Tem gente que não gosta porque ele pinta as unhas ou tem a capinha do celular rosa, sabe? Que eu acho que, cara, não tem nada a ver. Ele chorando
depois de perder o jogo, né? Que acho que mostra, na verdade, o quanto ele se importa, né? Pra chegar ali depois do jogo e tá chorando ali com a mãe dele na arquibancada, né? Então, é um cara que tem essa personalidade forte, é um cara confiante, na minha opinião. Eu leio a personalidade dele dessa forma, né? Claro que daqui a gente não tem tanto acesso quanto os times vão ter, obviamente, né? Então nossa formação é limitada, mas eu acho que a forma dele se expressar é um cara que não tem medo de ser ele mesmo, é um cara confiante em ser ele mesmo, né? E acho que isso pode, inclusive, ajudá-lo aí quando ele chegar na NFL. Eu não me preocuparia muito com isso, não. Tipo, pouco me importa se o cara tem um capinha rosa, se ele pinta as unhas. Acho que ele provocou Utah, não lembro, acho que foi 2022, não sei. Sim, mas sempre viraliza. Sempre viraliza essas paradas. Acho que, tipo, tem muita coisa boa pra você falar dele do que você criticá-lo por conta disso. A gente não tem muita informação. Não tem como saber como ele é no vestiário, como ele é no dia a dia, nos treinamentos e tal. Você só vai saber se você for... Só os times da NFL tem essa informação. Se você entrevista ele no Combine, você vai saber dessas coisas. Só que a gente não tem essa informação. Então, por mim, pouco importa. Às vezes você precisa desse cara dentro do vestiário, você precisa desse cara muito confiante, aquele cara tipo, meio que emotivo mesmo, que vai lutar muito pelo time. E o homem tem emoção. O homem, tipo... Você chora também, tipo, todo mundo chora. Então, eu acho que ele é muito bom pra gente ficar pensando nisso aí. Eu também acho. Bom, seguindo pro Drake May, que está aqui comigo, quarterback de North Carolina, é um cara que é um pouco mais atlético no sentido de altura, de peso do que o Caleb Williams, né? Então ele tem mais esse prototipo, né? Meio Trevor Lawrence, assim. Ele me lembra muito o Justin Herbert, né? Ele é um 80% Justin Herbert, que eu gosto de fazer essa comparação. É um cara que eu sou muito fã, né? Como eu disse, acho que assistindo a temporada, ele tava assim, como meu quarterback 1, né? Acho que a galera colocava o Caleb num pedestal muito grande e esquecia um pouco do May, então eu me senti um pouco obrigado a defendê-lo, porque é um cara que, pra mim, é o segundo quarterback aí, tem tudo também para ser o franchise quarterback de quem o escolher. Né? Então é um cara que é muito talentoso, é um cara que cria com as pernas, é um cara que consegue evitar sacks, né? Então ele é criativo não só fora de estrutura, mas também dentro do pocket. É um cara que lida muito, muito bem com a pressão. Né? Então quando você tem jogadores vindo assim, né, sem ninguém bloquear, ele consegue queimá-los. É um cara que mesmo quando a linha, que não era muito boa esse ano, inclusive, né? O elenco de apoio dele nunca foi muito bom, né? Do ano passado para esse, então que a galera foi muito pra NFL, piorou, mas o Drake conseguia fazer muita coisa sozinho lá. Então é um cara que lida muito bem, né, com a pressão, ele consegue fazer diferentes tipos de lançamento também, igual o Caleb Williams, ele é muito bom processando o jogo, né, acho que é uma das principais virtudes aí do Drake May, tem muito talento de braço, ele fazia ajustes na linha, então é um cara que eu gosto bastante, acho que uma palavra que assim como acho que define o Caleb, eu gosto de colocar ela aqui pro Drake May, que é um playmaker. É um cara que você vê assim, ele saindo do pocket, ele, cara, fazendo passe até com a mão esquerda lá naquele jogo, acho que contra Pittsburgh, se eu não tô enganado, sabe? Então é um cara que, se precisar pular, fazer alguma coisa assim, ele consegue fazer esse tipo de jogada e converter quando seu time precisar, de fato, que seja ele quem faça a jogada, né? Além do que ele já faz com as pernas. Então, é um cara que eu sou muito fã, né? Aquele jogo espetacular contra Duke, assim, teve muitos flashes aí essa temporada que, cara, eu tenho uma quedinha, não tem jeito de fugir, sabe? Eu sou muito fã. Então, o Drake May é tudo que você... Tipo, eu não tenho muita experiência no scouting, nesse mundo aí de draft e tal. Eu sou um cara bem novo pra vida também. Mas, se eu for assistir um QB, ele é o protótipo, entendeu? Ele e o Trevor Lawrence são o protótipo da posição. Muito grande, 6'4", 225, é o que você busca num quarterback de questão de tamanho, um braço espetacular, assim como o Caleb Williams, não é o mesmo braço do Caleb Williams, o Caleb Williams tem um braço mais forte, só que o Drake May tem uma velocidade, consegue gerar muita velocidade no passe dele, elástico, consegue fazer esses passes esquisitos também, aquele passe contra Pittsburgh, que ele sai pro lado esquerdo, e aí ele lança com a mão esquerda, do nada ele lança com a mão esquerda. Então, esse tipo de jogada ilustra bem como foi ele nos últimos 2 anos. É um cara que perdeu algumas peças ofensivas de 2022 para 2023, mesmo assim conseguiu manter uma produção excelente, porque ele também é absurdo. Então, é um cara que não teve um grande elenco de apoio, a linha ofensiva dele foi terrível. É um cara que teve que colocar o time nas costas.
esse jogo contra Duke que você citou tipo, ilustra muito bem quem ele é. Ele colocou realmente o time nas costas, sempre busca ser agressivo. Tem gente que critica muito ele, a galera que tem ele abaixo tipo, como QB3, até como QB2, só que tipo, muito abaixo que ele é Brilliance, é que ele é muito agressivo. Só que eu acho isso uma qualidade dele. Eu acho que tipo, você ser agressivo na posição de quarterback é o que times buscam hoje em dia. Não é aquele cara tipo o Mac Jones, que tipo, você tem que tirar tudo para ele conseguir uma jogada explosiva, um big play. Então, eu acho que a agressividade do Drake Maye é um ponto excelente. Como eu já falei, talento de braço, ele consegue processar o campo inteiro, assim como o Caleb Williams. Só que a diferença mesmo dos dois, além do tamanho, além do atletismo, eu acho que como esses dois passam constantemente no meio do campo. Acho que o Drake Maye ele consegue ser muito agressivo, mas ele é agressivo nas partes que geram mais recompensa. Nas partes do campo que as defesas têm mais medo, que é o meio do campo. Então, como você citou também, ele é um cara muito bom criando fora do script. Então, eu acho que tipo, esse ponto especificamente é muito subestimado sobre a avaliação dele no geral. Porque você pensa, pô, esse cara aí é altão, forte, tem um braço legal, mas será que ele não é um robô dentro do pocket? E ele não é. Ele consegue criar muito fora de script, ele teve que criar muito, assim como o Caleb Williams, só que eu acho que ele também faz isso de uma forma consistente. Exato, e eu até essa comparação com o Herbert, por mais que ela seja um pouco na cara, assim, eu não acho ela tão perfeita, porque o Maye, ele cria fora de estrutura, tanto quanto o Herbert, mas ele também usa muito mais as pernas dele. O Herbert, você não vê muito ele fazendo isso na NFL, por mais que ele consiga fazer. E o Maye teve que fazer muito isso, talvez, nem seja porque é uma característica específica dele, mas por necessidade. E ele consegue converter muitas primeiras descidas com as pernas também. Então dá para usar ele nesse tipo de jogo, né? Então eu gosto muito disso no Drake Maye. Eu também tô contigo nessa da agressividade ser uma qualidade. Eu prefiro um quarterback que arrisque e tente ganhar o jogo assim para mim, né? E às vezes acabe, claro, cometendo alguns erros, do que um cara que seja mais conservador, seja só um manejador ali do jogo. E aí o Drake Maye acho que ele me dá mais recompensa. Em relação aos pontos negativos, eu acho que ele tem a questão do trabalho de pés, que eu acho que muitos dos exemplos que a galera usa é só ele fugindo da pressão, manipulando o pocket ali, né, que melhorou do ano passado para esse, até na minha visão, mas eu acho que ele ainda é muito inconsistente, no geral, no jogo dele no geral, né? Então é um cara que erra passes fáceis, que você fala, pô, você acerta uma corner lá, 25 jardas, na outra hash, você erra aqui uma slant de 5, 6 jardas, né? Que não faz muito sentido. Então acho que ele ainda precisa trabalhar um pouco, né? Refinar a mecânica dele, o trabalho de pés, que acho que seria bom para ele não ser o quarterback na semana 1. Acho que ele consegue, mas acho que seria bom para ele ficar um tempo no banco. Não acho que precisa ser protocolo Jordan Love, igual eu vi pessoas falando, né? Ficar vários anos assim, não acho que é para tanto. Mas acho que enquanto o Caleb você pode colocar ele ali no dia 1, né? Esperar que ele produza o meio, talvez seja bom entrar no meio da primeira temporada, né? Assim que ele estiver mais pronto, mas só para ele ser mais consistente. A questão não é que ele não consegue fazer as coisas, mas ele é inconsistente, né? E é isso, né? Acho que também uma coisa que eu não posso deixar de falar é que os boatos são que ele nunca errou um passe para mais de 20 jardas, né? Não tem como. Ele é muito bom. Pô, eu brinquei com isso. Eu achei muito o Drake Maye dos últimos 2 anos. E eu sempre falo, ele nunca errou um passe no fundo do campo. Nunca errou. Ele errou. Não errou. Não erra. A precisão dele no fundo do campo é simplesmente excepcional. Como você falou no início, ele é 80% de Justin Herbert. Só que eu acho que esses 20% é o Josh Allen, entendeu? Ele tem essa mentalidade de maluco, que às vezes coloca ele em posição desfavorável. Eu acho que isso é um grande ponto negativo dele, apesar de eu gostar da agressividade, só que eu acho que ele exagera um pouquinho às vezes. Essa questão do trabalho de pés, dele, tipo, tá buscando lançamento fora dos números, né? Ele avança pra fazer o lançamento, só que ele chega, tipo, no colo do left tackle. E isso coloca ele faz ele gerar a própria pressão para ele mesmo. Sim. Então, eu acho que, tipo, ele só exagera um pouco. Acho que ele tem que encontrar um equilíbrio entre calma, fazer o passe simples do que buscar big play. O Caleb Williams também tem muito isso.
Só que eu acho que essa questão de footwork é muito, muito fácil de corrigir. Tipo, você vê vários quarterbacks dos últimos anos, tipo Josh Allen, que errava passes simples, assim, só que era muita questão de footwork. Eu acho que ele só precisa encontrar, tipo, de mais tempo mesmo. É um cara que é retro sophomore, é um cara que tem, tipo, tem o quê? 20, 22 anos, 21 anos? Eu acho que 21 então, vai fazer normal 22. Isso. Exato. É normal isso. Eu gosto dessa mentalidade de maluco, eu gosto muito dele, mano. Não tem como não gostar. Pois é, eu prefiro arriscar num prospecto que tem o teto mais alto, que vai me dar mais chance de vencer na NFL se ele conseguir alcançar aí seu potencial, do que pegar um cara que talvez já tenha um piso ele mais alto e consiga ganhar os jogos, mas não vai conseguir carregar o time nas costas, talvez como o Drake consegue, né? Acho que esse ponto que você traz, assim, da idade dele é muito importante, porque ele e o Caleb, assim, são mais novos do que outros quarterbacks aqui, né? E ele tem menos experiência. Você vai pegar aí um Jenny Daniels, um Bo Nix, um Michael Penix, que a gente vai falar, que são caras que estão aí há 5 anos no college. Esse foi o segundo ano do Drake jogando. Então, como seria o Drake May com 5 anos de college football? Né? Seria um quarterback diferente do que ele é hoje. Então, acho que você tem uma projeção melhor para ele na NFL. Você tem formas melhores de corrigir o que ele faz na NFL, porque ele ainda é muito novo. Ele não tem os trejeitos dele viciado já, talvez quanto outros quarterbacks aqui que a gente vai dizer, sabe? Então, é um cara que eu gosto muito, que o Christian gosta muito e que acho que serão aí para mim, né? Acho que daqui para baixo tem um corte, né, de quem são de fato, quem eu acredito assim que vai ser o franchise quarterback das equipes. Mas, enfim. Então, meu querido, falando agora de Jayden Daniels, vencedor do Heisman desse ano, quarterback de LSU, que cresceu bastante aí nessa temporada, certo? Vou deixar ele aí com você. Então, né, Jayden Daniels, quarterback de LSU. Então, esse cara tá sendo cotado para ser a terceira escolha geral. Tem rumores aí que tem time que tem ele como QB1, QB2, QB3. Não sei. Não sei o que o New England Patriots tá pensando. Não sei se o Commanders tem essa coragem de pegar ele na 2. Então, falam sobre ele. Jayden Daniels é um quarterback muito experiente. Ele tem 23 anos, vai fazer 24 agora em dezembro, se não me engano. Então, é um cara que tá muito tempo aí no college. Pra você ver, ele jogou com o Brandon Ayuk. E você vê que ele tá muito tempo no college. Sim. É um quarterback com 5 anos de experiência, com atleticismo absurdo, então você vai ver muitas comparações com Lamar Jackson, Justin Fields e tal, que apesar é um absurdo, de eu não concordar muito. Não compare ninguém com Lamar Jackson, por favor. Difícil você comparar com Lamar Jackson, então é um atleta absurdo, com velocidade, mudança de direção para aterrorizar defesas em campo aberto. Você pode desenhar um jogo terrestre para ele, como tipo o Bears fez com o Justin Fields, como o Ravens fez com o Lamar Jackson. Essa parte eu entendo a comparação, apesar que o estilo de jogo é diferente, principalmente como passador. É um cara que processa bem o jogo, ele sabe onde tem que ir com a bola antes do snap, é um cara que processa bem o jogo curto, não é um cara que vai cometer decisões estúpidas em passes curtos e intermediários. É um cara que consegue criar fora do script, ele usa bem as pernas, quando ele sai do pocket, esse é um problema dele também. Ele sempre busca correr do que passar a bola, mas ele consegue gerar jogadas explosivas, jogadas positivas com as pernas. Ele também passa bem movimento, então tipo, isso não vai ser tanto um problema para ele na NFL. É um cara que produziu muito nos últimos 2 anos, teve Malik Neighbors, Brian Thomas Jr., teve um ataque estrelado, os 2 tackles dele também serão draftados no ano que vem, então um ataque muito absurdo. Precisão dele eu gosto, acho que ele não tem problema de precisão, de ball placement, e não acho que ele tem problema dentro do pocket também, tipo, de trabalhando sob pressão e tal, e manipulando defensores dentro do pocket. Eu acho que é um cara bem sólido como passador, mas eu acho que ele não tem ele não é não tem as ferramentas de alto nível do Caleb Williams, do Drake May, e a gente vai falar mais disso lá pra frente. Então. Exato, então aqui acho que começa um pouco a diferenciar as ferramentas dos dois, certo? E aqui a produção do Jayden Daniels, que tem gente que vai olhar a produção do McCarthy, por exemplo, no sentido de estatística e volume, mas de vitórias, né? Esses são caras que tiveram mais resultados nesse sentido, né? Então, Daniels muito estatística, ganhou o Heisman, o McCarthy, né, com vitórias aí por Michigan, enquanto o Caleb e o Drake, você vê as ferramentas que eles têm, né, para poder se desenvolver para ser um quarterback que consegue te entregar mais coisas quando chegar
chegar no próximo nível, né? Mas o Jayden Daniels é um scrambler maravilhoso, né? Acho que desde o Lamar ele é o melhor, né? Acho que ele é melhor do que o Jalen Hurts, ele é melhor que o Fields e o Richardson, né? Que são outro biotipo, assim, né? Que são caras maiores, mais fortes. O Jayden Daniels, ele é mais magrinho, ele é mais rápido, assim, não tanto quanto o Lamar, mas ele é um cara muito explosivo, ele só precisa se proteger melhor. Ele também é outro que nunca tomou um hit normal na vida dele. Todo hit que ele toma, cara, parece Looney Tunes, assim, é uma coisa muito absurda. Depois vocês procuram, assim, é muito engraçado, sabe? Mas é um cara, então, que precisa urgente aprender a fazer slide, a sair do campo, porque ele não tem, sabe, o peso deles não ser tão grande preocupa um pouco em relação à durabilidade, né? Igual a gente falava muito do Bryce Young no ano passado, né? O fato ele não é tão leve quanto o Bryce Young, claro, mas o fato dele ser mais leve preocupa em relação à longevidade e às lesões dele. Então, ele é um cara que eu gosto, ele passa bem em profundidade, é um cara que, como você diz, tem experiência, e aí eu acho que, cara, tem seu ponto positivo, mas negativo também do fato dele ser mais velho, né? Então ele explodiu aí esse ano, e acho que se fosse anos atrás eu torceria mais o nariz para isso, mas acho que o Joe Burrow me mostrou que eu posso dar uma chance para esse tipo de cara. É um prospecto que eu não amava igual a galera amava, assim. Talvez eu entendia muito menos do que eu entendo hoje. Não que eu entenda muito, mas... E agora ele tendo esse ataque aí com Neighbors, Thomas, né? Uma linha muito boa, ajuda muito. Mas ele é mais velho também, então... Sei lá, é um balanço, né? O quão o time tá pronto para ganhar agora, talvez no contrato de calor do quarterback, né? Então acho que depende um pouco do que o time quer. Mas é um cara que tem o futebol IQ aí. Sei lá, uma coisa em relação a ele, assim, que me pega também é o quão as pressões afetam ele, no sentido de não é que ele não consegue lidar dentro do pocket, mas muitas vezes ele usa as pernas dele, então ele corre quando ele tá pressionado, ou isso acaba gerando sacks, né? Então tem aquela estatística que é a pressão para sack, né? Que traduz bem para a NFL, e a quantidade de pressões dele que se tornam sacks é muito alta se comparada a outros quarterbacks dessa classe, né? Então ele provavelmente é um cara que vai levar muitos sacks aí na NFL por segurar a bola, né? Por usar muito as pernas dele para tentar criar, em vez de chegar na terceira, quarta leitura. Por mais que ele consiga fazer isso, eu ainda acho que ele confia muito no atleticismo dele, que, claro, no college, maravilhoso, super explosivo, ganhou o Heisman por conta disso. Na NFL é um pouco diferente, certo? Então, esse aqui é um cara que eu acho que ele é o último que talvez você me convença, né, de que dá para draftar ele alto. Assim, eu não sou tão fã do Jayden Daniels, talvez quanto outras pessoas sejam, né? Igual você disse, tem gente aí ele como QB2, o Darren Love falou que escolheu ele na primeira escolha geral, né? Eu não acho que é pra tanto. Mas é um cara que, assim, você consegue me convencer que ele vale, né? Por ser QB, por, sabe, dependendo ali do time, ser escolhido mais alto. Mas eu não acho que ele tá na mesma prateleira de Caleb e Drake também, não. Certo? Mais alguma coisa em relação ao Daniels que a gente deixou passar? Eu acho que eu tenho uma coisa para adicionar. Acho que a ferramenta que separa, de fato, ele de ser para mim, um quarterback de tipo segunda rodada, final de primeira rodada, é a capacidade dele de lançar no meio do campo. Tipo, ele não gosta, ele não se sente confortável passando no meio do campo, e isso limita muito seu ataque. Então você pensa, é um cara que não passa muito bem no meio do campo, e ele tem o problema de, tipo, quando ele tá pressionado, quando tipo, não tem nada livre, ele corre para fazer scramble. Ele faz scramble para correr, para gerar jogadas, conquistar jardas com as pernas. E você vê que Caleb Williams e Drake May, eles saem do pocket e buscam um lançamento. Eles mantêm os olhos no fundo do campo, e é uma coisa que Daniels, mesmo no seu 5º ano no college, é um cara que faz isso com consistência, apesar de... Se ele tivesse, sei lá, 20 anos, se ele fosse redshirt sophomore como o Drake May, esse cara seria a primeira rodada tranquilamente. Sim. Então, é difícil essa avaliação. Não gastaria uma escolha top 5 nele, mas eu entendo esse futuro aí também. Exato, eu também não escolheria se eu fosse GM, né? Se eu tivesse que bancar Jayden Daniels como o meu QB do meu emprego. Qual que é a principal função de General Manager da NFL? Continuar sendo um General Manager da NFL, certo? Ele não pode perder o emprego. Exatamente. Então, eu não escolheria, mas eu consigo entender, né? Acho que aqui é mais plausível você acabar escolhendo o Jayden Daniels. Bom ponto você ter falado isso dele passar no meio do campo. Acho que o ataque era até um pouco Jalen Hurts, assim, né? Que é um cara que não passa no meio do campo e confia no Devonta e no AJ.
e no caso do Daniels, do Neighbors e do Brian Thomas, né, que vão ser escolhidos aí no top 25, né, o Neighbors provavelmente no top 10 aí, que vão ganhar os matchups no outside, ele passa muito bem em profundidade, então o ataque era muito baseado nisso, né, então era ou hit ou fade, né, era basicamente o que esse ataque fazia, mas é um cara que tem essa questão, né, de não acessar tão bem o meio do campo. Bom, o próximo quarterback aqui, que eu acho que também fecha esse top 4 nosso, J.J. McCarthy, de Michigan, campeão nacional aí, que é um prospecto talvez um pouco polarizante, né, que tá subindo cada vez mais aí nesse processo. É um cara que eu achei que seria escolhido ele no máximo no final da primeira rodada pelo quinto ano, né, tem aquela opção de quinto ano, mas é de fato mais ali para a segunda rodada. Mas eu acho que primeiro de tudo que a gente precisa falar e reconhecer isso, é uma avaliação difícil do DJ McCarthy, porque a gente não tem tanto amostral dele, né? Então Michigan não pedia para ele fazer tanta coisa no ataque, então é porque Michigan não confiava nele, é porque esse é o sistema do Jim Harbaugh, né, que querendo ou não funciona, foi campeão nacional, né? Ele é um cara que maneja bem as coisas, sabe? Então deixa essa dúvida assim pra gente. Mas é um cara que eu sinto que não tem aquilo que precisa, sabe? Aquela estrela, assim. Eu não sinto isso no J.J. McCarthy. Ele tem suas qualidades, né? É um cara muito novo, é um cara que lança muito bem em movimento, ele, ao contrário do Daniels, lança muito no meio do campo, né? Até por isso a galera coloca muito ele em sistemas do Kyle Shanahan e do McVay, né? Então, um fit que eu gosto muito para ele, por exemplo, é o Minnesota Vikings, que tá todo mundo especulando aí, porque acho que o Vikings tem um ecossistema que ajudaria ele. Então, você tem o Jefferson, você tem o Edson, você tem o Hawkinson, você tem o Kevin O'Connell como técnico, então acho que esse é um ambiente que também você consegue me convencer, sabe? De que dá pra talvez draftar ele alto ali pra ser quarterback. Não é o que eu gostaria de fazer, mas aquela frase do Brandon Beane, assim, né? Se eu escolher e der errado, eu não vou estar aqui pra resolver, então tá bom também, né? Mas é um cara, então, que é atlético, você consegue aproveitar, né, dele correndo com as pernas, ele não é tão atlético quanto outros caras, mas em muitas situações até de descidas longas, né, que aí também deixa a dúvida. Michigan não pedia para ele passar em descida longa, pedia para ele correr, mas ele conseguiu converter várias vezes com as pernas em descidas longas, então é um cara que é esse plus one, é um cara que tem um bom release, uma boa mecânica, ele é novo, ele evita sacks, né, é um cara que tem potencial, né, ele tem um teto relativamente alto, não tão alto quanto outros caras aqui nessa classe, eu acho, mas que tem um potencial aí que ele precisa de jogo, ele precisa jogar, ele precisa ver o que dá para ele fazer, né? Por mais que eu não seja tão fã, eu consigo entender quem consegue enxergar esse lado do J.J. McCarthy. Ele é o... Sobre o J.J. McCarthy, é o clássico do QB Wins, né? É um cara que... Ele é um winner, Christian, não tem jeito. Ele tem, tipo... Mas é bizarro, ele tem 28 jogos como titular, ele venceu 27. Sim. E ele ganhou o título por Michigan e tal. Cara, eu não queria que ele fosse tão polarizante. Eu realmente gostei, achei ele recentemente, achei ele nessa última semana. E eu gostei bastante do que vi, só que ele não tem... Ele tipo, é um cara muito sólido. É um cara que não tem uma ferramenta que vai te impressionar, assim, tipo, ele não tem um braço impressionante, ele não tem... uma mecânica legal, tipo, uau, um cara perfeito. Ele não processa o jogo tão bem assim, só que ele é muito sólido, ele é tipo nota 7 em quase tudo. É um bom atleta. Bom atleta, ele pode correr, tipo, 2-3 vezes por jogo, e, tipo, em QB Power, essas coisas, zone read, essas coisas que o Jalen Hurts faz, só que não no mesmo nível. Não é, tipo... Ele pode fazer certas coisas que, tipo, Justin Fields faz correndo com a bola, só que não faz no mesmo nível, entendeu? Cara, muito sólido. Ele sabe pra onde tem que ir com a bola antes do snap. Geralmente ele sabe de onde vem a pressão. O cara que não tem muitos problemas antes do snap. Não comete decisões ruins com a bola. É um cara que lança a bola, joga a bola fora quando não tem opção. É um cara muito sólido. É um cara que, tipo... provavelmente esse buzz todo é porque ele foi muito bem nas entrevistas. É um cara que parece ser um cara muito inteligente, assim, que vai impressionar muito o técnico, assim. São pontos negativos. Eu não gostei de certos quesitos no jogo dele. O braço
não é tipo, nada demais. É um Falta braço um pouquinho, né? Falta um pouquinho. E ele também não se ajuda com a questão mecânica, assim. Às vezes ele tipo, tem uma base de lançamento muito boa. Tem vezes que ele, tipo, estende muito o pé da frente e aí ele não consegue gerar tanto torque, assim. E gerar muita velocidade. Então é por isso que você vê alguns passes simples que ele erra. Tipo, umas spin-outs, umas rotas bem simples, assim, no slot e tal. Então, um cara que, tipo, você vê contra Penn State lançou 12 vezes. Nossa, esse jogo, cara... Eu, torcedor de Penn State, meu Deus, esse dia foi bizarro. É um cara que não passou tanta bola, apesar que, tipo, o Jim Harbaugh fala que ele é o melhor quarterback de todos os tempos, sei lá, o melhor quarterback da universidade. Não sei muito bem o que ele falou, mas... Cara, é um cara muito sólido. Eu não escolheria ele no top 10, como tá sendo o Buzz aí, mas... Pra ser o meu QB pra desenvolver no segundo dia, eu acho que... Sim, eu gostei da definição nota 7. Ele é um cara bem nota 7, né? Acho que você traz esse ponto negativo, assim, do braço. Isso até dificulta ele lançar para fora dos números, ainda mais no college que as hashes são mais distantes. Então, você dá passes cruzados, assim, eles ficam bem mais longe, né? Acho que ele tem dificuldade. Acho que ele tem mais dificuldade em processar o jogo em profundidade, então conceitos, né, que tem rotas post, rotas verticais, né, rotas se cruzando lá, né, crossing no fundo do campo, é mais difícil para ele processar, ele não acessa tão bem essas áreas quanto outros quarterbacks aqui da classe. É um cara que tem mais dificuldade, assim, né, falta antecipação, assim, para ele, eu acho, e que também não dá para deixar de citar o peso, né, que é um cara levinho também, né, acho que até mais que o Jayden Daniels, se eu não estou enganado, né, é um cara que é bem leve, assim, então também isso preocupa, né, mas é um cara que eu acho que ele tem esse encaixe no sistema do Kyle Shanahan, sabe? Tem para onde ir com ele também. Só que eu acho que ele precisa de mais coisas no time para que o talento aflore, né? Claro que todo quarterback precisa de ajuda, né? Não, o QB Wings aqui também, né? Ele também tinha muita ajuda no college, vai precisar na NFL, todo mundo precisa. Mas eu acho que o Drake, o Caleb são caras que conseguem ganhar o jogo para você, enquanto o JJ vai precisar aí de ter... Lançando pro JJ nos Vikings, talvez, né? Mas vai precisar de recebedores melhores, vai precisar de uma bolinha, vai precisar de um jogo terrestre, né? Então acho que ele tem esse encaixe aí, eu consigo enxergar para onde dá para ir com o JJ McCarthy, mas eu também não sou fã. Eu acho que falta, por mais que ele tenha vitória, campeão nacional, eu não sinto a estrela do JJ McCarthy, sabe? Eu sinto que falta aquela coisa de bater no peito e falar, eu que vou resolver essa parada, que eu que vou ganhar esse jogo. Qual jogo que ele ganhou, assim, ele mesmo, sabe? Não me vem à memória, assim, um jogo que foi ele que resolveu as coisas. Ele pode ter manejado muito bem, né? Ter executado muito bem as coisas. É um cara que, como você disse, toma boas decisões, joga a bola fora, né? Mas é um cara que, sei lá, acho que falta essa estrela, assim, pra ele. Por isso eu não escolheria ele tão alto, sabe? Confesso que eu gosto bastante desse fit com o ataque dessa árvore Kyle Shanahan, chama que veio, principalmente no Vikings. É um cara que passa muito bem no meio do campo, consegue correr com a bola, fazer esses bootlegs que os ataques de Kyle Shanahan adoram. E aí, eu gosto. Eu só não gastaria, tipo, a 11 e a 23 pra subir por ele, entendeu? Sim. Se ele sobra na 11, eu não acharia uma escolha ruim, assim. Eu entendo o encaixe nesse tipo de ataque. Exato. Igual se ele fosse a segunda escolha, né? Não que eu esteja dizendo que vai ser, mas lá pros Commanders, pro Kingsbury ser o coordenador dele, pô, cara, aí ia ser, sabe, aí terrorismo total, né? Então, enquanto eu acho que se for um dos outros dois quarterbacks lá na primeira escolha, fica melhor pra ele, certo? Pra finalizar, outros dois quarterbacks que acho que também desce mais uma prateleira aqui, né? Então você tem o Caleb e o Drake, o Daniels ali, talvez até um pouco sozinho ali em terceiro, o JJ tá meio ali com o Daniels, mas talvez sozinho em quarto, e agora pra mim uma prateleira que tem aí o Penix e o Bo Nix, certo? Começar falando de Michael Penix Jr., que também tava aí na final nacional, né? Jogando pelo Washington Huskies, tava aí disputando o Heisman com o Jayden Daniels, então é um cara que teve bastante produção aí nesse último ano, é um cara que tem um braço muito
muito forte, né? Então isso chama bastante atenção, né, no jogo dele. Ele passa muito em profundidade, né, passando ali pro Romeo Dunze, que é um dos maiores recebedores aí dessa classe também. Depois a gente toca nesse assunto em outro episódio, certo? Então, um cara que processa bem o jogo, ele é preciso, ele, né, é atlético também, ele é um líder dentro de campo, então isso é uma coisa que eles falam muito do Michael Penix, né, que a galera, os jogadores, os teammates, né, companheiros de equipe gostam muito dele. E acho que mais um ponto positivo é aquela estatística que eu trouxe, né, o quanto as pressões do Michael Penix se tornam sacks, né, então é um cara que consegue evitar muito sacks, essas jogadas negativas, né, então é um cara que consegue improvisar ali o suficiente para jogar uma bola fora, é um cara que consegue chegar numa terceira leitura, então é um cara que evita bastante esse tipo de jogada, que eu acho que é um ponto muito positivo dele, né? Ele teve um jogo aí espetacular contra Texas nos playoffs, né? Então acho que é um cara que nem estava tendo uma temporada tão absurda nesse sentido de chamar essa atenção, parece que tivesse ali disputando o Heisman e tal, e aquele jogo contra o Texas nos playoffs, todo mundo ficou, meu Deus, Michael Penix, né? Vamos prestar atenção, e aí chegou na final contra Michigan, deu uma sumida, né? Ele tentou ali fazer bastante coisa, né? A defesa de Michigan deu muito problema para ele, então é um cara que, querendo ou não, é um pouco volátil, né? Um cara que é mais velho também, então tem essa coisa, ele vai ser novato aí com 24 anos, né? Então pega um pouco aí em relação à idade. É um cara que teve bastante problema de lesão, né? Então toda hora estava se machucando quando estava lá em Indiana, né? Ele tem até aquela jogada icônica contra a minha Penn State, né? Que ele pula e... Então, galera, como vocês viram, o quadro caiu ali atrás, nos assustamos aqui na gravação, certo? Voltando aqui de Michael Penix, acho que ele não gostou muito dos pontos negativos que eu estava dizendo sobre ele, certo? É um cara que também, né, além dessas lesões aí que preocupam um pouco, não consegue lançar tão bem no meio do campo, acho que ele precisa acessar diferentes tipos de passe, né? O braço dele é muito forte, então parece que todo passe dele é um tiro, né? Aquele bullet pass que a gente fala, então... falta dar um pouco mais de toque, assim, nos passes, né? É um cara que é bastante agressivo, né? Mas ele depende muito do braço dele para lançar, né? Então, em relação à mecânica, quadril, a trabalho de pés, assim, acho que ele deixa um pouco a desejar, né? E aí, beleza, dá para corrigir, igual a gente falou do meio, assim, por exemplo, mas é um prospecto mais velho, é um prospecto que tem mais vícios em relação a esse tipo de coisa, né? Então, acho que é um pouco diferente em relação nessa parte da avaliação pela idade dele, né? E é aquela coisa, um time que escolhe ele na segunda rodada, que é uma aposta, que vai colocar ele ali para jogar para tentar já vencer, consigo entender, sabe? Mas escolhê-lo na primeira rodada, acreditar que ele vai se desenvolver muito mais do que ele já é, né? Eu acho que ele e o Knicks, assim, eles já são um pouco isso aí, né? Então, você tá satisfeito com isso na sua posição de quarterback? Eu não estaria, eu prefiro escolher um cara que pode me entregar mais do que o Michael Penix vai conseguir me entregar. Mas é um cara que vai ter seu valor, querendo ou não, né? Então é um cara que tá um pouco mais embaixo, assim, pra gente, por mais que tenha chegado na final, tenha tido bastante produção, disputou o Heisman, mas eu acho que as ferramentas, né, e entre outras coisas que eu citei aqui, não deixam ele ser um prospecto tão bom quanto esses outros que a gente já falou sobre. Ele tem muita ferramenta boa, tipo, não é um cara que é ruim em várias partes do jogo, que ele não tem uma ferramenta que se destaca. Ele se destaca em alguns aspectos do jogo. Você mencionou o braço dele é muito forte, dá pra você argumentar que ele tem o braço mais forte dessa classe, eu não vou questionar muito. Só que ele não tem a mesma elasticidade, ele não tem mesmo os mesmos ângulos que os caras do topo, entendeu? Então... cara, é um cara muito sólido processando o jogo. Eu não vi muito problema dele na questão mental do jogo, processando conceitos simples e até mais complexos dentro de campo. O que é o que você espera de um quarterback de 24 anos no seu 6º ano de college. Exato. Quando você tem 23 anos jogando contra um cara de 19, você tem que ter esse tipo de coisa. Exatamente. É um cara que consegue executar bem um jogo curto, não comete muita decisão estúpida, tem um tamanho adequado para a posição, consegue mover certos defensores, manipular defensores, tipo, manipular um linebacker para achar um passe, só que nem tudo é consistente. E aí é o que separa ele do Jayden Daniels, do DJ McCarthy e etc, porque ele não lança muito bem no meio do campo. Ele não, é mais um quarterback que não se sente confortável lançando no meio do campo. Ele também não tem o touch que você falou, que é para você encobrir os linebackers e lançar, sei lá, uma dig ou até, sei lá, um slant. O footwork dele é muito esquisito, ele precisa de uma plataforma muito grande para lançar, ele precisa de uma base muito certinha para lançar, e nem sempre tá certinha, e aí o passe sai muito esquisito, isso dificulta muito ele.
Uma coisa que eu gosto muito dele é que ele é agressivo, ele consegue capitalizar muito os passes no fundo do campo. Ele joga no ataque fantástico, ele joga com o Rome Odunze, que está cotado para ser escolha top 5, top 10, Jalen McMillan, que é outro bom recebedor, Jalen Polk, que é outro grande recebedor. Então, o cara, 24 anos, eu gosto do braço dele, acho que ele é sólido aqui e ali, mas falta muita consistência. Além da questão das lesões, ele rompeu esse ano em 2018, fez cirurgia, perdeu a temporada. Ele teve uma lesão na clavícula em 2019, fez cirurgia, perdeu a temporada. Ele rompeu esse ano em 2021, fez cirurgia, perdeu a temporada. E ele perdeu 2021 com a lesão no ombro. Então, um cara que era muito, muito promissor em Indiana nos seus primeiros anos de college. Ele tinha muito atleticismo, sempre tinha bons momentos nos sábados aí de college football. Só que ele foi perdendo um pouco esse atletismo. Você não vê um cara que se movimenta tão bem no pocket, você não vê um cara que corre muito com a bola, um cara que tem uma taxa de scrambles baixíssima se você comparar com qualquer outro quarterback dessa classe. É difícil. Eu não selecionaria esse cara na primeira rodada de forma alguma. Apesar de que eu fiz o meu mock ontem. Essa é uma escolha muito Las Vegas Raiders, tá? Eu acho que o Las Vegas Raiders tá apaixonado do menino aí. Nossa, mano. Não sei. Não faria isso. Mas Deus. Na primeira rodada, ou até, sei lá, na segunda, acho bem possível o Las Vegas Raiders pegar ele, ou qualquer outro time que quer desenvolver ele, assim. Eu acho que os Raiders vão acabar escolhendo ou ele ou o Knicks na segunda rodada, sabe? Eu acho que os Raiders vão ser um time que precisa de alguma aposta, assim, e vai tentar pegar um prospecto melhor na primeira para ajudar, né? Quem quer que seja esse outro quarterback. Eu acho que esse é o plano, assim, a não ser que caia alguém no colo dos Raiders, né? Mas não acho que isso vai acabar acontecendo. Mas é bem isso, né? Em relação ao Michael Penix, falar um pouco menos tempo dele aqui. E por último, para finalizar, o último quarterback, que é o Bo Nix, que é um quarterback aí de Oregon, né? Eu não consigo falar Bo Nix e não lembrar do meme, né? Esse é o ano, Bo Nix tá jogando muito bem, tá confiante, tá confortável, vai disputar o Heisman, né? Esse é o ano de Heisman dele, pô. Cara, quem acompanha college football, né, conhece esse meme com certeza, que brinca muito assim com a habilidade do Knicks, né, desde os tempos de Auburn. Então, é um cara também que é muito experiente, né, tá aí no seu 1000º ano de college football, né. Esse cara, o Penix também, mas principalmente o Knicks, cara, você não vai me convencer que ele vai ser um franchise quarterback na NFL. Estou dizendo que isso é impossível, que não tem jeito e tal, né, claro que não, né, seria muito desumilde da minha parte bater o martelo e falar que não tem o que fazer, mas, cara, eu conheço o Bo Nix há bastante tempo, e por mais que ele tenha melhorado nos últimos anos, né, de fato, ele não é o mesmo quarterback de Auburn, eu não consigo ver o Bo Nix sendo aí um franchise quarterback, né? Mas é um cara muito preciso, é um cara que quando ele tá em ritmo, processa muito bem o jogo, consegue antecipar, tem um bom release, ele faz esses passes diferentes, né? Coisa que a gente falou, criticou o Penix aqui, acho que ele tem esses tipos diferentes de passe, é um cara que é atlético, criativo, né? Vai bem contra a pressão, toma boas decisões, então é um cara muito mais seguro, digamos, né? Ele não tem tantas traits assim para potencial, mas é um cara que tem um piso relativamente bom, principalmente por já ter mais experiência do que outros jogadores aí no college, né? Mas acho que isso é traduzível para a NFL, né? Essa criatividade, assim, dentro do pocket, ele não passa tanto fora de estrutura, mas também consegue fazer, sabe? Então é um cara que consegue te entregar um piso ali que eu acho que é satisfatório para você escolher na segunda rodada. É um cara que também, acho que ele é um pouco hesitante, assim, falta um pouco de braço para ele, né? E uma coisa que traz muito do ataque de Oregon também, que ajuda muito ele, né? São os passes atrás da linha de scrimmage. Então, toda hora é screen pass, né? Fazendo com que os jogadores do ataque resolvam um pouco pro Bo Nix. Não que ele não consiga fazer as coisas, mas ele recebe muita ajuda. Então, outro cara que eu também acho que vai precisar de ter um bom elenco, assim, por mais que ele tenha um bom piso, que consiga elevar as coisas para ele, porque ele, por si só, não vai conseguir fazer isso pro seu time, certo? Eu acho que você foi perfeito na explicação aí do Bo Nix. Não tem muito que você acrescentar, entendeu? Tipo, é um cara caótico. Ele foi muito caótico. Ele chegou em Auburn, fazia muita coisa esquisita em Auburn. Ele não teve um grande elenco de apoio em Auburn, por isso que ele se transferiu para Oregon, encontrou seu futebol lá, principalmente na última temporada, com um ataque muito simples, entendeu? Um ataque que explorava muito RPOs, slant flat, passa atrás da linha de scrimmage, screens e tal. É um cara atlético, eu acho ele mais atlético que o Michael Penix, por exemplo, que você consegue correr com a bola com ele teve 20 touchdowns terrestres nas últimas 2 temporadas. Um cara que trabalha bem o jogo curto,
mais um que é muito sólido. Decisões rápidas, não vai cometer muito problema. Tem um passe aqui ou ali de antecipação, buscando a segunda leitura no meio do campo. Ele tem um bom time e precisão no fundo do campo. Ele teve bastante sucesso nas suas 2 temporadas passando em profundidade, principalmente com a conexão com o Trey Franklin, que está cotado para ser draftado aí nas primeiras 2 rodadas em recebedor de Oregon. Só que o problema é, além do ataque simples, ele tem 24 anos, então é um cara que você não vê muito potencial assim, ele não tem um braço impressionante, é um bom atleta, mas não é excelente, entendeu? Não é, tipo, uau. Então, só que eu gosto mais do Bo Nix do que o Michael Penix, porque ele consegue improvisar mais, ele tem uma capacidade melhor de criar, desde o seu tempo de Auburn sendo muito caótico. Eu gosto disso nele. Eu acho que agora em Oregon a comissão técnica fez um ótimo trabalho em controlar ele mesmo, tipo, não fazer tanta merda com a bola. Colocaram Regis no Bo Nix. Controlaram o menino. Consegue criar com as pernas, ele tem um problema de sair do pocket muito cedo e não lida muito bem com a pressão, mas eu gosto dele. Primeira rodada, aí é outra história, não faria isso. Mas se você tá procurando um backup ali, tá procurando um cara que pode ganhar um jogo pra você uma vez na temporada, 2 vezes, assim, eu gosto. Terceira, segunda rodada ali, não tem um problema, mas primeira rodada acho que é muito cedo pra ele. Sim, acho que é muito rica para ele a escolha da primeira rodada, mas tem um pouco carinho de Denver Broncos, tá? Espero que na segunda rodada. Com certeza. Mas, com certeza. Tem carinho de Denver Broncos. É a cara de Sean Payton esse cara. É a cara de Sean Payton. Total. Mas, então é isso, família, certo? Passamos aí pelos 6 quarterbacks aí da classe, né? Falando um pouquinho de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos na semana que vem. A gente vai falar de defesa na semana que vem. Depois ataque, depois a gente faz mock, certo? Então, comentem aí. Não esquece, a gente sempre esquece de pedir. Deixa o like, se inscreve no canal aqui do Endzone, comenta no vídeo o que vocês querem saber, se vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Xinga a gente aí e fala, não tem cara de Denver Broncos não. Michael Penix é o QB1. Comenta aí o que vocês quiserem, certo? E tamo junto. Christian, se despeça. Vejo você na semana que vem, meu querido. Vamos com tudo. Eu gostei muito disso aqui, gostei muito desse formato, tô muito animado pro que a gente vai fazer nos próximos episódios, a gente vai falar a gente vai falar de tudo, mano, dessa classe aí. Abril vai ser um mês muito produtivo pra gente aqui na Endzone, então comenta aí, falei muita baboseira, falei muita coisa boa, eu amo essa classe de quarterbacks, não sei se a gente vai ter uma classe tão boa assim nos próximos anos, então, cara, eu gostei, deixa o like aí, não esqueça de fazer isso, fazer o básico, sua obrigação. Valeu, família!